Olá, pessoas, como estão? Vim aqui falar um pouco mais sobre a orientação, aconselhamento e apoio profissional aqui da casa Cacau de Bueno. Essa orientação ela é dividida em 8 módulos para que você possa aprimorar ou diversificar, falar mais sobre o seu conhecimento do cacau. Cada módulo desses eu dividi de 3 a 7 partes, mas aí eu tava mexendo aqui hoje de novo, aí eu dividi em mais uma, então podem ser 8 partes e por aí vai. E como funciona? Ele é uma forma, esse aprimoramento é uma forma da gente estudar juntas, confabular e construir o pensar do coração. Cada aula é composta de 60 minutos. Não necessariamente em uma única aula a gente vai esgotar todo o tópico 1. Pode ser que a gente precise de 2, 3, 4 aulas para esgotar apenas um tópico, pois eles são muito diversos e muito variados. E cada uma, muitas vezes, traz mais questionamentos e mais exercícios para que a gente faça e possa compreender em maior totalidade, mais profundidade este tópico. Eles são 8 módulos para você escolher como irá aprofundar o seu conhecimento em cacau. Mas ela não é uma aula apenas para exposição. Ela é uma aula individual, personalizada. Então, você vai poder trazer os seus questionamentos. Ele é uma forma não tradicional de aula, ou como a gente pensa que uma aula é. Eu já trabalho há 12 anos dando aula, e muitos desses 12 anos foram com alunos particulares, onde eu sento com o aluno e converso, e trago os assuntos de acordo com a necessidade que esse aluno ou essa aluna necessita. E a gente tem uma conversa sobre aquele tópico em inglês, por exemplo. E aqui a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou trazer o tópico, a gente vai fazer uma pequena exposição sobre o assunto, mas eu também vou perguntar, conversar, a gente vai trocar ideias e vai construir um pensamento juntas. Na verdade, é a gente entrelaçar os nossos conhecimentos e descobrir essas formas de entregar quem somos através da nossa voz e do aprimoramento nesses tópicos. Bom, por isso que eu falo que é o pensar do coração. E aí a gente vai ter um horário por semana que a gente vai se encontrar e a gente vai falar sobre esse tópico escolhido. Então são 8 tópicos, eu vou aqui falar um pouco sobre eles. O primeiro é cacau planta. Então quando a gente fala sobre cacau, isso aqui é uma planta, como várias outras, diversas outras. E como é o nome dessa planta? Como são as folhas? Como é o fruto? Opa, é fruto? Ou é só flor? Tem flor? Tem fruto? Como é o nome? Quais são os nomes das partes dessa planta? Qual é o ciclo de vida? Quanto tempo leva até eu ter um pé com cacau? Ou até eu ter um fruto de cacau? Quais são os tipos de plantio que existem com cacau? É agrofloresta? É na floresta? É um clima seco, temperado, árido? Como é? Da onde veio também? Qual é a possível origem dessa planta? E, na verdade, existem vários tipos de cacau. Alguns nem são comestíveis, mas existem com este nome também. Então, esse é o tópico 1. Fiz 2 mais 1. O tópico 2, a gente vai tratar sobre cacau chocolate, do pé à colheita. Então, do pé ao chocolate. Então, eu vou falar sobre como é a forma de pegar. É um fruto? Né? Agora a gente já sabe, é um fruto. Eu vou pegar o fruto. O que eu faço com esse fruto? Qual é o tempo de fermentação? O que acontece durante a fermentação? Quantos dias? Tem secagem? Quantos dias? Por que é importante a secagem? E a torra? E as cascas? Os nibs? A massa de cacau. E aí vem a extração da manteiga e também vem o próprio chocolate. Branco, preto ao leite? Qual é o seu chocolate favorito? Eu tenho os meus. Então esse é o tópico 2. No tópico 3, vamos falar sobre cacau e corpo. Como assim? Qual a composição do cacau? Quais são os benefícios para a saúde que ele traz? Quais são os componentes? E como é que estes componentes reagem junto ao corpo humano? Por que o cacau é sentido no corpo primeiro?
Quais são as contraindicações, por exemplo? Qualquer um pode tomar cacau? A gente não sou médica, né, para fazer posologia, mas tenho uma experiência nas coisas, nas volumetrias. Então, como eu posso utilizar? Quem não é recomendado utilizar? Preciso falar com meu médico? Muitas vezes assim. E quais são as outras formas de uso do cacau puro, não chocolate? A gente pode usar ele como corpo? A gente pode usar ele com magias? A gente pode usar ele com, sei, na comida? De outras maneiras? Agora o tópico 4. O tópico 4 é um tópico bem extenso. Ele fala sobre as mitologias e os povos originários. Então, neste tópico, a gente vai explorar o que são os povos originários. Quem são os povos originários? O que cacau tem a ver com os povos originários? Quais são os povos que a gente tem registro que cultivavam, que faziam coisas com cacau? Existiram diversos povos. Eu sou especialista, ainda engatinhando, porque penso que para isso eu preciso navegar muito ainda. Mas gosto muito, tenho muita afinidade, estou me especializando em mitologia, em história maia, guatemalteca. Ano passado morei na Guatemala, onde pude adquirir diversos conhecimentos destes povos que ainda são maia e ainda existem. E nos nossos povos brasileiros, temos resquícios, temos vestígios, conseguimos dizer se os nossos povos utilizam cacau e de qual forma eles o utilizam. O que pode ser extraído da nossa própria história, como relacionar isso com a nossa própria história. Agora vamos para o tópico 5. Renascimento moderno. Então, o cacau hoje é dito como uma medicina. Mas aí a gente tem uma medicina ancestral ou moderna? Qual é a diferença? O que é esse moderno? Da onde veio? Da onde foi criado? Quem ressurgiu ou já tinha e nunca morreu? O que é? Da onde vem esse povo todo falando sobre cacau? E junto com isso surgiu o tópico da conscientização social. Cacau não é apenas uma medicina para que a nossa vida seja melhor. Ele é uma medicina que tem a ver com todos, com a união, através principalmente da sua história, da sua ancestralidade com os povos originários. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? Essa aqui tem até uma parte assim mais histórica, mais arqueológica, mais filosófica, porque filosofal é outra coisa. Tá certo. Agora o tópico 6, cacau e espiritualidade. A gente vai conversar um pouco sobre essa ancestralidade, os registros que a gente tem, o que a gente pode falar sobre cacau e espiritualidade. E aí vem a ancestralidade, falo sobre os 4 elementos e também sobre este mito de Ixi-cacau, existe, não existe, quem é, o que aconteceu, de onde veio, what? Estou perdida, não sei, uns falam uma coisa, outros falam outra, então vamos conversar e chegar às nossas próprias conclusões. Este tópico também gosto de trazer um pouco sobre, vou até anotar aqui, sobre, já acrescentei mais um tópico, hein? Aqui é assim, a gente vai falando e vai pensando. Cacau e os oráculos. Para mim, dentro do meu trabalho, o cacau conversa muito com os oráculos, é uma medicina que fala através das sutilezas. No módulo 7, vamos ter você e o cacau. Sim, você e o cacau. Então, vou sugerir práticas individuais, como consumir no dia a dia. Quais são as formas que funcionaram melhor para mim de utilizar o cacau para que eu pudesse me aprofundar, o que eu fiz ali naquele meu dia a dia, foi só tomar, foi tomar e me conectar, foi tomar e rezar, foi tomar e ler. O que é que aconteceu? Eu vou falar um pouco sobre isso para que a gente troque. E também aqui nessa parte é uma parte mais prática, que requer bastante do aluno, da aluna, a dedicação. Tem dose certa, não tem dose certa, como preparar, como você pode já descobrir a sua receita, o que funciona para você, o que é mais benéfico, o que é menos benéfico dentro desse mundo. E vou dar algumas sugestões de consumo no dia a dia, né? Quais são os ciclos, ou não precisa de ciclo, é só, hoje eu tomo que horas, manhã, tarde, noite, e tem um livro de receitas aqui nessa parte. E a última parte, a 8ª parte, cacau e cerimônias. Cacau e cerimônias é um assunto, assim, diverso e bem abrangente. E
existem muitos estudos e muitas opiniões sobre isso. E aí, antes de trazer o que é uma cerimônia de cacau, a gente vai conversar sobre o que é uma cerimônia. E aí aqui eu até falo que é uma parte mais bruxesca, uma parte dentro da bruxaria. Para a gente compreender de um local com base como a bruxaria, aonde temos encontrado, e cada dia que passa mais livros saem sobre esse tópico e sobre esse assunto, pois é algo que chama muita atenção e faz sentido para muitas pessoas no mundo. Vamos ver o que é uma cerimônia. De acordo com a ritualística que a gente tem acesso, existem diversos tipos de cerimônia. Uma missa é uma cerimônia. Mas por que que tem aquelas imagens no altar? Por que os sacerdotes falam daquela forma? Por que eles usam o que eles usam? Quais são os símbolos que estão ali atrelados? Então, uma missa não é só ir lá e rezar uma missa. É a mesma coisa com uma cerimônia. Existem diversas formas de condução. Eu não vou trazer aqui o que é certo, o que é errado. Você vai calibrar dentro do seu pensar o que faz sentido para você. Como é que eu tenho a minha cerimônia? A minha cerimônia é baseado na Wicca. Minha cerimônia é realizada nos hinos órficos a Hecate. A minha cerimônia é baseada num kirtan, por exemplo. Então eu não chamo de cerimônia, ou eu chamo de cerimônia do kirtan. Cada um tem uma forma de visão e que faz sentido e que ressoa, que é a sua prática, isso é a sua intuição, isso é a sua mediunidade, a sua espiritualidade. E aí a gente vai construindo juntos, através de uma guiança mesmo, minha e sua, o que é a sua cerimônia. Eu vou trazer sim as partes, como já disse, de estudos, com livros, com práticas para a gente fazer uma cerimônia pessoal, ir descobrindo o que é isso. Mas sabendo que a gente não precisa falar que é uma cerimônia ancestral. A gente precisa, penso eu, e me estendo um pouco mais aqui porque é um assunto mais sensível. Penso que a honra aos ancestrais é valiosíssima, nos faz aprender inúmeras lições. Então, eu saber, eu falar, eu discursar, eu estudar, eu me aprimorar sobre a ancestralidade das medicinas, no caso do cacau, e até da minha própria vida, me faz ter mais orgulho e mais consciência de quem eu sou aqui nesse planeta. E também me auxilia a revelar o que eu posso fazer dentro deste meu caminhar neste mundo, vendo os meus antepassados, honrando suas lições, mas me aprimorando. Então, eu penso que quando a gente fala de cacau e cerimônia, a gente precisa sim honrar estes povos, que a gente tem esta consciência de que faziam, realizavam, de alguma forma da qual não sabemos, cerimônias de forma espiritual. Além do que utilizavam na sua culinária do dia a dia, não era apenas uma forma ritualística, era sim um alimento mais caro, não tão abundante, porque não era da Mesoamérica, e digo aqui mais da visão maia, mas faziam uso dessa bebida, ou desse alimento, porque não só da bebida, na sua vida cotidiana, nas suas casas, no seu jantar, no seu almoço, como já vi isso lá no Pará, as pessoas consumindo uma massa de cacau com tapioca, assim, uma coisa muito, muito gostosa, muito deliciosa. Saber que esses povos utilizavam de forma, aqui no cotidiano, quanto espiritual, faz com que eu observe, e eu não preciso aqui na espiritualidade de fatos científicos, porque a ciência sempre tenta derrubar o que é espiritualidade, a qualquer custo, a qualquer coisa, independente do que esteja acontecendo. É o domínio, sobre o poder, do poder. Então, se eu sei, e aí pego a pessoa da vertente mais espiritual,
Se eu sei que existe uma forma ritualística, uma forma que era encontrada de forma religiosa, de forma espiritual, eu como espiritualista, como bruxa, como médium, como qualquer nome que queira dar, preciso apenas disso para saber que existe uma honra, que existe algo por trás. Para um bom magista também a palavra basta. Então, sabendo desta honra, eu honro como espírito. Eu honro os ancestrais dessa planta. Eu honro as pessoas que já descobriram isso antes de mim. E agrego isso às minhas cerimônias. Mas existe sim uma vertente nova, existe o novo acontecendo a todos os instantes. Se a espiritualidade fosse uma coisa estática, tudo continuava do mesmo jeito. Quando eu comecei a falar, estava dia, agora está noite, praticamente. Então, se o dia muda, imagina só os espíritos que são muito mais evoluídos do que nós. Então, eles, dentro desta ótica e dentro deste equilíbrio dos ancestrais com o moderno, a gente pode sim criar nossas cerimônias e as nossas ritualísticas. E a gente vai conversar sobre isso. Temos também cacau terapias e ferramentas holísticas e um pouco de como conduzir grupos, porque algumas pessoas me perguntam sobre isso. Tá certo? Com várias filosofias. Falei bastante, agora anoiteceu. Então, convido você para fazer a sua inscrição nesta orientação e conversa, né? É uma orientação, é uma conversa, é um aconselhamento, é um apoio profissional para que a gente cresça juntas. E juntos, e todos os pronomes. E é isso. Obrigada. Meu Deus, olha esse céu, eu gosto de ver.